A Declaração Universal dos Direitos Humanos assegura a todas as pessoas o direito à liberdade. A liberdade de expressão é um dos pilares da democracia. Nos Estados Unidos, a liberdade é garantida também pela primeira emenda feita na Constituição do país. No Museu da Imprensa, em Washington, a primeira emenda está logo na fachada. A lei entrou em vigor em dezembro de 1791. Foi escrita para proteger os norte-americanos de eventuais abusos que o governo ou o parlamento pudessem cometer. O texto diz que o Congresso não pode fazer leis para cercear a liberdade de palavra ou de imprensa. Isso não significa falta de regras para o funcionamento dos meios de comunicação. Não existe uma lei de imprensa, mas legislações diferentes disciplinam os negócios no setor. Em 1934, a Comissão Federal de Comunicações, na sigla em inglês FCC, foi criada para reger o mercado da mídia. A FCC regula as comunicações e transmissões feitas por rádio, televisão, telefone, cabo, satélite e internet. Promover a inovação no mercado de mídia é um dos papéis da Comissão Federal de Comunicações. A agência acredita que um mercado competitivo encoraja o investimento e a descoberta de novas tecnologias. Hoje, nos Estados Unidos, existem 2.218 emissoras de televisão, 4.789 estações de rádio AM e outras 8.961 de FM. Uma lei federal obriga as emissoras de televisão a ter pelo menos 3 horas por semana de programas educativos para crianças e limita o tempo de propaganda durante a programação infantil. Proíbe, por exemplo, a exibição de conteúdo obsceno e linguagem indecente na televisão aberta e no rádio. Por causa dessa lei, em 2004, a rede CBS foi multada em mais de $500 milhão porque no intervalo de um jogo de futebol americano, o cantor Justin Timberlake puxou a blusa de Janet Jackson e o seio da cantora apareceu no ar durante uma fração de segundo. 4 anos depois, a justiça anulou o pagamento da multa por considerar que a FCC agiu de forma arbitrária. Jornalista veterano, Gene Polanski é estudioso da primeira emenda da Constituição. Ele conta que a existência de um órgão regulador de mídia jamais interferiu em seu trabalho como repórter. They might tell me that if I said something in favor of this, I had to have somebody come out and speak against it, but they couldn't tell me whether I should say yes or no. A Comissão Federal de Comunicações tem independência do governo. Apesar de ter diretores indicados pelo presidente, os nomes passam pelo crivo do Senado para um mandato de 5 anos. O orçamento, estimado em $388 milhões para este ano, vem principalmente de taxas cobradas de titulares de licenças de rádio e televisão, operadoras de TV a cabo e operadoras de telefonia móvel. É a agência reguladora que concede as licenças para emissoras de rádio e televisão. A advogada Rosemary Harold, que já atuou em diversos casos na FCC, conta que a agência quer garantir a competição para dar às pessoas opções tanto para se informar quanto para se divertir. We want to have as many voices in a particular local market as possible. So a company could own a station in Washington and a station in Philadelphia and a station in Los Angeles, because those are different local markets and it's not like they're dominating the marketplace in each of those places. But you couldn't have 3 TV stations here in Washington. You'd have 1, maybe 2. A lei aqui nos Estados Unidos impõe restrições a propriedades de meios de comunicação. Uma mesma empresa não pode ser simultaneamente dona de um jornal e de uma emissora de televisão na mesma cidade. A regra impede que aconteça o que se convencionou chamar de propriedade cruzada. Isso significa, por exemplo, que o jornal The New York Times não pode ter uma emissora de TV em Nova York. A Comissão Federal de Comunicações revisa as normas a cada 4 anos e, em 2008, a agência relaxou as restrições à propriedade cruzada. Mas a Justiça reverteu a decisão e manteve a norma.
Para a corte, a FCC não concedeu tempo suficiente para que o público opinasse sobre a mudança. Um levantamento publicado pelo site norte-americano Business Insider mostrou que apenas 6 corporações controlam 90% da mídia nos Estados Unidos. Isso acontece porque, por exemplo, o grupo Time Warner é dono da CNN, da HBO, da revista Time e dos estúdios Warner Bros. Nos anos de 1980, 50 empresas controlavam o mercado. It's the duty of the Department of Justice and the FCC to look at that, and if indeed they're not properly promoting competition and diversity, or if the monopolies are so large that they're having a negative impact on consumers in the marketplace. O professor Juan Piñón, da Universidade de Nova York, afirma que a concentração da mídia é ruim para o público. Esta es una asunción, esto es de que no va a ser tan fácil que haya esta libertad de prensa cuando los intereses de la gran corporación están de por medio. Nos Estados Unidos, as mulheres representam 51% da população, mas são donas de apenas 7% do total de televisões e rádios do país. 36% dos norte-americanos são considerados pessoas não brancas, mas pouco mais de 7% delas são proprietárias de emissoras de rádio e apenas 3% têm licença de rede de televisão. So there is a lack of diversity in what a lot of Americans call the mainstream media. It tends to focus on issues from a very white perspective, from a middle class or upper middle class white audience, and programs about the richness and diversity that you find in communities across the United States don't gain access to those channels. A presidente do Conselho Multicultural para Mídia, Telecomunicações e Internet acredita que é preciso incentivar que pessoas de diversas cores e origens sejam proprietárias de meios de comunicação. We have to press the FCC to make sure that they do a better job, to make sure that we do have this plethora of voices. Ken Keenan acredita que, por exemplo, a baixa participação dos negros como proprietários ou funcionários das empresas de comunicação acaba se refletindo na qualidade e quantidade de notícias que são do interesse desse público na mídia. Ela lembra o assassinato de 9 pessoas negras em uma igreja de Charleston no ano passado. O jovem acusado pelas mortes mantinha um site de conteúdo racista. Ele aparecia em fotos segurando a bandeira dos antigos estados escravocratas no país e que antes ficava hasteada na sede do governo da Carolina do Sul. Embora a comunidade negra cobrasse a retirada da bandeira, a demanda nunca tinha espaço na mídia. At my old job, I worked for the NAACP, which is the National Association for the Advancement of Colored People. And we have chapters all over the country. And in South Carolina, they worked very diligently to have boycotts and have people stop coming, but the media did not cover them. A advogada Rosemary Harold também acredita que ainda falta abrir espaço para minorias com a finalidade de garantir mais pluralidade na mídia dos Estados Unidos. We would not want to get into regulating what each entity, what each speaker says, but by having several in a marketplace, you have a better chance of different points of view being expressed in the local community to people who are receiving that information. Uma importante parcela da sociedade norte-americana são os hispânicos, que somam 55 milhões de pessoas, ou 17,4% da população dos Estados Unidos. De olho nesse mercado, serviços de televisão a cabo oferecem opções de programação em espanhol. Todos los días estamos en constante actualización para mostrarte los mejores videos. Aquí, una probadita. A CNN, por exemplo, tem um canal que transmite exclusivamente na língua espanhola. Documental del Proyecto Libertad, el domingo, en CNN. O professor Juan Piñón conta que o espaço na televisão para esse público foi construído a partir de uma lógica comercial, a de que essa audiência representa um grande potencial consumidor e não poderia ser desprezada. En el 2005 ya habrá 75 canales en cable nacionales dirigidos a los hispanos en los Estados Unidos, en cable. Para el 2015 estamos hablando de 148. O sea,
es una diversidad enorme. La pregunta sería si esta diversidad atiende realmente la diversidad de voces, e provavelmente não. Uma diferença importante entre o mercado de mídia nos Estados Unidos e o do Brasil é a forte presença de emissoras locais. A brasileira Camila e o marido norte-americano Timothy lembram de quando moradores de Baltimore, a cidade onde vivem perto de Washington, protestaram contra a morte do jovem negro Freddie Gray. Ele foi morto enquanto estava em custódia policial no ano passado. E a gente assistia a TV de Baltimore e fazia uma cobertura. E a TV Nacional fazia uma cobertura totalmente sensacionalista. Era mídia, polícia e 20 pessoas. E todo mundo está pensando, Baltimore está em chamas. E não mostravam, na verdade, os protestos pacíficos que estavam sendo feitos em Baltimore. Mesmo com a diversidade de canais, a família prefere assistir a filmes por serviços de streaming, como o Netflix. Esses serviços permitem que as pessoas tenham acesso a conteúdos sem precisar fazer download de arquivo. A agência que regula a mídia nos Estados Unidos reconhece a importância que o acesso à internet ganhou nas últimas décadas e vê o respeito aos consumidores como uma forma de assegurar uma das pedras fundamentais da sociedade norte-americana, a liberdade.